O Muda Senado, aquele movimento suprapartidário de senadores, do qual eu falei no bloco anterior, realizou, juntamente com outras organizações políticas, uma manifestação hoje, quarta-feira, com o objetivo de pedir a abertura da CPI da Lava Toga e também pedir a análise dos processos de impeachment dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O ato aconteceu na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Durante o ato, a senadora do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, Soraya Tronic, disse que Bolsonaro faria a mesma coisa se estivesse no parlamento. Lembrando que o Bolsonaro foi deputado por décadas, né? Vamos ver um trecho desse discurso da senadora do PSL, Soraya Tronic. Pode soltar, Robson. Nós viramos do dia para a noite, as pessoas passaram, assina a Lava Toga, assina a Lava Toga, assina a Lava Toga. De repente começaram a desconstruir e quem assinou a Lava Toga está virando bandido. Que negócio é esse? Agora assina, agora tira, agora assina, agora tira. Não, você tem que... nós não estamos fazendo absolutamente nada a não ser levantando a bandeira do nosso presidente Jair Bolsonaro e acabou. Eu estou aqui, e foi o que eu disse em campanha todos os dias, eu falo todos os dias da minha vida. Eu vim aqui pelas bandeiras do nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu não abro mão. Não abro mão. Não abro mão. E o presidente faria a mesma coisa se ele estivesse no parlamento. Tá aí a Soraya Tronic, que foi uma daquelas que... Uma dos três, então, senadores, hoje já são outros dois. Vamos voltar do começo. O PSL tem 4 senadores, elegeu 4 senadores. O Flávio Bolsonaro, filho do presidente, o Major Olímpio, a Soraya Tronic e a Selma Arruda, que é chamada de juíza Selma, porque era juíza, tinha um apelido até de ser a Moro de Saias. E o Flávio Bolsonaro pressionou, de acordo com os relatos desses senadores, o Major Olímpio, a Soraya Tronic e a Selma Arruda. Selma Arruda, que deu entrevista aqui aos Pingos nos Is, assim como o Major Olímpio pressionou a retirar as assinaturas para instalação da CPI da Lava Toga. Ele que havia dito que só dava a opinião dele para quem perguntava, foi desmentido pelos demais senadores, que disse que ele ligou aos gritos e falando palavrão, vocês querem aquele verbo com F, e querem fazer a mesma coisa com o governo, de acordo com o relato da senadora Selma, que disse que ele deve desculpas a ela, acabou saindo do partido porque se sentiu constrangida. O Major Olímpio falou que quem deveria sair do partido era o Flávio Bolsonaro, então a relação realmente ficou estremecida entre eles também. E a Soraya Tronic está aí mostrando que ela está lutando pela investigação do Dias Toffoli, ou seja, pelas bandeiras que o Jair Bolsonaro defendia quando era deputado federal, o combate à corrupção, às investigações, o combate à impunidade, que houve aí um cavalo de pau nesse entorno do Jair Bolsonaro em relação à CPI da Lava Toga. Inclusive houve manifestação pedindo CPI da Lava Toga, muita gente aqui na Paulista, a gente fez cobertura especial e depois esse entorno muito... Aí tem várias razões que foram alegadas, tem o caso do Flávio Bolsonaro. É claro que o Flávio Bolsonaro é investigado lá por peculato, por organização lá no... acho que é corrupção, né? E talvez organização criminosa também. Depois a gente checa, por causa do esquema lá no gabinete do Fabrício Queiroz, ex-assessor dele. O Flávio Bolsonaro teve a investigação dele suspensa pelo próprio Dias Toffoli. Então, houve, claro, a interpretação de que ele não queria incomodar o Dias Toffoli, possivelmente com medo de que a investigação a respeito dele andasse. Então, nesse relato da Selma Arruda, acaba confirmando, de certa forma, isso, porque ele fala, vocês querem né? Para usar o verbo, eu vou falar o verbo, claro. Né? É fuder mesmo. Então, é o seguinte... a Soraya Tronic está aí dizendo que o Bolsonaro faria a mesma coisa se estivesse no parlamento. E o Major Olímpio depois subiu nesse carro de som aí e falou que deu vivas ao impeachment de ministro do Supremo. Falou, viva o impeachment de ministros do Supremo. Major Olímpio que tem sido aí bastante rigoroso, severo nessa defesa do combate à corrupção. Augusto Nunes. Eu vejo com muita simpatia esse movimento Muda Senado. O Zé Maria também tem feito, sempre o Felipe também, mas o Zé foi o primeiro a fazer referências muito elogiosas a esse movimento, que não importa o tamanho que tenha, é um brado de independência que faltava.
ao Senado. Quer dizer, a gente espera que pelo menos 21 senadores mostrem a independência que raramente se vê no Senado, no Congresso de modo geral. O que é certo, o que é errado. Simples assim. Mas lá é complicado ver isso aí. Então, ótimo que tenha havido esse ato. Também não me incomoda o número, não me preocupa o número de participantes, né? Se havia muita gente, pouca gente, porque os grandes movimentos da história, os que mudaram países e o mundo, começaram também com pouca gente. Não é possível você já começar com multidões. Acho que isso amplia a esperança que tem o povo brasileiro na mudança do comportamento do Congresso pela renovação nas urnas. Isso é fruto da eleição, esse grupo nasce da eleição de outubro passado. Já estavam lá alguns senadores, mas sem a chegada dos novos, como a Soraya Tronic, não teríamos uma manifestação desse tipo. É ótimo também que esses senadores tratem com respeito sempre, como fazemos agora, sem temor reverencial nenhum, os ministros do Supremo. São homens comuns, advogados que erram como todos, e aliás erram mais que todos ultimamente. Então gosto muito desse movimento, tomara que cresça, e eles vão lançar candidatos na próxima eleição do presidente do Senado, tomara que elejam um integrante do grupo. Zé Maria Trindade. Eu conversei com a deputada Carla Zambelli, que é do PSL de São Paulo, ela também participou desse movimento e defende a CPI da Lava Toga. Enfim, parte importante ali do PSL, como a deputada Carla Zambelli, defende que esta CPI seja instalada para exatamente investigar e avaliar realmente o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E aí os poderes terão ali as suas razões e os seus argumentos para se contrapor nessa investigação, e é até bom mesmo que a gente entenda, né, como ficou a CPI. Eu desconfio que CPI foi extinta, que CPI já não tem mais aquela força de antigamente. Veja bem que a Lava Jato passou longe de CPI. Nenhuma CPI conseguiu avançar em nada do que a Lava Jato fazia. Antigamente era simples, se fazia uma CPI, a imprensa apresentava dados e tal, e a CPI apresentava o relatório final, e aí a Polícia Federal ia investigar, tomava aqueles dados e fazia, então, as indicações do que seria ou não feito em termos de justiça. E também uma das funções da CPI é reformular a legislação. É assim que se faz. Neste caso aí da CPI da Lava Toga, eu acredito que ela será instalada mais hoje ou mais amanhã, porque é uma decisão firme desse grupo, muda Senado, e aí é natural que num determinado momento o Supremo não terá forças para impedir. Na minha opinião, só o trabalho de um ministro do Supremo contra a instalação da CPI e a ligação de um ministro do Supremo a um senador já seria motivo de investigação, de inquérito e de CPI, porque trata-se de uma relação muito forte. O ministro do Supremo é que julga o parlamentar em última instância. Então, um pedido não é um pedido, é uma ordem, ou talvez até uma chantagem, porque se trata de um poderoso demais conversando com um investigado. Então, um movimento perfeito. Agora, outra parte, eu queria dizer aos senhores que hoje o Congresso amanheceu diferente. Eu dizia que Davi Alcolumbre estava se achando Renan Calheiros, e faltava apenas alguns detalhes. Hoje, ao acordar, ele deve ter olhado no espelho e se sentido próximo, o próprio Renan. Isso porque ele tomou decisões ontem que lembra exatamente decisões do Renan Calheiros, de espírito de corpo, de protecionismo mútuo. Ele foi ao Supremo Tribunal Federal pedir a anulação de uma operação da Polícia Federal. Ainda bem que dados dessa operação foram divulgados. Foram apreendidos dinheiro vivo, envelopes, né, com R$ 2.500, R$ 45.000, criteriosamente divididos em envelopes de R$ 2.500. Para a polícia é lavagem de dinheiro,
mas pode ser outra coisa, inclusive rachadinha em gabinete. E isso no gabinete do Fernando Bezerra Filho, filho do líder do governo. E também foram apreendidas planilhas indicando certos dinheiros ocultos, né, que são doações ocultas, ou seja, Caixa 2 de campanha, exatamente o que estava sendo investigado nesta operação, ou seja, neste processo. O presidente do Supremo foi ao o presidente do Senado foi ao presidente do Supremo e, curiosamente, o presidente respondeu: eu vou falar com os colegas, conversar com os colegas. Ministros do Supremo não conversam, eles julgam, né? Não, isso é coisa de parlamento, de negociar e de conversar. O Supremo detém o controle constitucional do país. Isso é um poder imenso, um poder muito pesado para ser negociado, principalmente com o Congresso Nacional. E esse grupo Muda Senado perdeu, Excelência. Isso porque, de uma vez por todas, Davi Alcolumbre, que foi eleito com a força desse grupo, agora é antigão e está com os antigões. Tomou as medidas assim. Mas esse grupo insiste, né? Primeiro, colocar em votação os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo. Existem alguns exageros, existem pedidos demais, né? A última vez que eu olhei estavam em 14, né? Agora já deve ser mais. E principalmente o campeão é Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Mas tem que colocar, eu não estou nem defendendo que se faça o impeachment de um ministro do Supremo, mas que coloque em votação no plenário, não fique guardado em gaveta. Mas o presidente tem o dever moral de colocar isso no plenário. E aí cada senador defina o que fazer, vote de que maneira for. Eu posso fazer uma previsão que isso não demora muito. Em breve, o Senado vai sim julgar o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, demonstrando que a Constituição coloca todos no mesmo patamar, ou seja, todos contidos e relacionados à legislação, ninguém melhor do que ninguém. O Senado, vou antecipar aqui, num determinado momento, vai sim julgar o impeachment de um ministro do Supremo. Pois é, lembrando que havia as 27 assinaturas coletadas pelos senadores, mas o Eumano Ferrer, que tinha sido um dos últimos a assinar, acabou retirando a sua assinatura. É claro que foi pressionado, houve uma negociação, sei que ele teve uma retirada completa, como eu ironizei naquele dia, porque retirou a assinatura e desapareceu do Senado, não queria dar entrevista, não queria, claro, explicar por que tinha feito isso. É claro que não pega bem com a parte da sociedade que quer investigação de ilegalidades, como é o caso do inquérito sigiloso, ilegal, inconstitucional, aberto pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, sem objeto definido, para apurar supostas fake news, supostas ofensas, investigar, que não é função do Supremo Tribunal Federal, ainda mais quando é vítima, se diz vítima daquilo que está investigando, um inquérito dentro do qual foi censurado um veículo de comunicação, no caso a revista Cruzoé, que apenas publicou um documento juntado aos autos de um processo em que aparecia o codinome do Toffoli na Odebrecht, revelado pelo Marcelo Odebrecht, o amigo do meu pai, quer dizer, o amigo do Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo, um inquérito dentro do qual o ministro Alexandre de Moraes suspendeu investigações na Receita envolvendo 133 contribuintes, entre os quais as esposas do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes, quer dizer, suspensão de investigação que poderia atingir ministro do Supremo. Então, eles são absolutamente tudo, eles julgam, são as vítimas, investigam, e é claro que não dá para aceitar esse tipo de coisa em nome de outras coisas. Depois, esse pessoal todo que faz campanha contra a investigação do ministro perde a moral para criticar qualquer decisão autoritária que o ministro venha a tomar, Augusto. Essa turma que retira a assinatura em cima da hora ilustra uma frase que eu repito sempre quando eu vejo, né, gestos extremos de covardia. Certos gestos, né, certas ações pusilânimes exigem mais bravura, mais coragem, né, do que qualquer ato de bravura desses condecorados aí pelo desempenho de um soldado em combate. Porque é preciso ser muito corajoso para se mostrar tão covarde. O cara assina, retira na última hora, não aguentou a pressão. É um cara eleito, né, por milhares de pessoas, ou centenas de milhares.
para representá-los. Então ele está mostrando a covardia dele, deve servir de vergonha para todos os seus, deve envergonhar todos os seus eleitores. Elegeram um covarde.